Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade ao assunto regra de 3 e agora nós vamos entrar na regra de 3 composta. A regra de 3 composta é aquela regra que vai estar envolvido várias grandezas, mais do que duas, né? Duas grandezas é a que a gente viu que seria a regra de 3 simples. Agora não, nós vamos ter um monte de grandezas todas envolvidas. E o exemplo que eu preparei aqui para que a gente possa dar uma olhada nisso é a construção de um prédio, né? E para construir o prédio a gente tem que saber o tamanho do prédio, quantos andares tem no prédio, quantos operários estão trabalhando, né? Quantos dias demora para poder fazer esse prédio, metro quadrado de cada apartamento, horas de trabalho que os operários trabalham por dia, né? Então é um punhado de coisas. Eu coloquei já as grandezas envolvidas aqui no quadro e vou entrar com as seguintes informações, né? Vamos supor que a informação que a gente tem, né, é três prédios, tá? 3 prédios de 6 andares, né? 3 prédios de 6 andares, de 4 apartamentos por andar, 4 apartamentos por andar, né? Esses apartamentos de 60 metros quadrados cada um, 60 metros quadrados, são feitos com 100 operários. 100 operários. Em quantos dias eles vão fazer isso daí, né? Essa obra toda? Sendo que 8 horas de trabalho por dia. Horas por dia seria a nossa carga horária. Agora nós temos uma outra informação, que aqui eu estou querendo saber quantos dias, né? Então eu preciso saber agora a informação completa, né? E aí vem 7 prédios, a quantidade de prédios que nós vamos ter, com 5 andares. Vamos colocar 2 apartamentos por andar, ok? 80 metros quadrados cada um, perfeito? Vamos trabalhar com a metade dos operários, né? Trabalhando com a metade desses operários, no caso 50. Eles demoram 500 dias, né? Demoraram 500 dias para poder fazer essa obra, e eles trabalhavam 10 horas por dia, né? Então eu tenho uma informação completa, ó, para poder fazer 7 prédios de 5 andares, 2 apartamentos por andar, cada apartamento tem 80 metros quadrados, trabalhamos com 50 operários e durante 500 dias eles fizeram isso trabalhando 10 horas por dia. E a gente quer saber quantos dias que 100 operários trabalhando 8 horas por dia vão construir 3 prédios de 6 andares com 4 apartamentos por andar e cada apartamento medindo 60 metros quadrados, né? Ficou um punhado de coisa, né? Mas para poder fazer isso a gente utiliza o mesmo esquema da regra de 3 simples. Primeira coisa, né? Interpretamos as grandezas, coloquei aqui uma do lado da outra e embaixo de cada uma que entrou o dado de cada grandeza. Agora eu vou pegar, para começar, eu vou flechar o X. A grandeza que está o X é o número de dias, o X está em cima, flechei o X para cima, ok? Então uma flechada no X para poder começar. Agora eu vou flechar as demais grandezas, e para poder flechar as demais grandezas, eu vou analisando uma por uma, com dias. Ou seja, é como se fosse uma regra de 3 simples a cada vez que eu vou estar colocando seta. E para saber se a seta é para cima ou para baixo, eu preciso ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? E para isso a gente faz aquela perguntinha, né? Quanto mais uma, o que acontece com a outra? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Elas são diretamente proporcionais. Ah, mas se aumentar uma, a outra diminui. Inversamente proporcionais. Perfeito? Então nós vamos comparar dias, né? Aqui está marcadinho, dias é a minha principal. Eu vou comparar ela com todas as outras demais grandezas, uma por uma, tá ok? Então vou comparar, por exemplo, dias, não tem ordem nenhuma. Então, ó, dias com prédios. A gente pergunta, né? Quanto mais dias vai sair mais prédios ou menos prédios, né?
Quanto mais dias, mais prédios, perfeito? Quanto mais dias, mais prédio. Ou quanto mais prédio, mais dias. Opa, diretamente proporcionais. Portanto, a seta do prédio comparado com o dia é igualzinho, né? Igual que nem, né? Como eu falo, são iguais, então diretamente proporcionais. A flecha é o mesmo sentido. Como eu digo, a flecha é igual que nem, né? Agora vou comparar dias com qualquer outra grandeza, não tem ordem, né? E eu não vejo os números que estão aqui também, eu só vou ler o nome da grandeza. Vamos comparar dias com horas por dia. Horas por dia é carga horária, não é cada dia tem 24 horas, nós vamos comparando, não é isso. É o número de dias que se trabalha com a carga horária, né? Para poder fazer uma certa obra. Quanto mais dias que se está se trabalhando, né? Quanto mais dias para fazer uma obra, é porque trabalhou mais horas por dia ou menos horas por dia, né? Quanto mais dia demorou mais, é porque trabalhou menos hora por dia, né? Quanto mais dias de trabalho, é porque trabalhou menos hora, por isso que atrasou, por isso que demorou mais dias, tá certo? Ou se eu fizer ao contrário, né? E se for mais horas por dia, trabalhando mais horas por dia, o serviço sai em menos dia. Talvez perguntando de um lado ou do outro, né? Invertendo, fica mais fácil o entendimento. Portanto, quanto mais horas por dia, menos dias. Opa, inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, a seta é ao contrário, né? Então, se o dias está para cima, eu comparei com horas por dia será para baixo, né? Ao contrário. E assim nós vamos fazendo com as demais. Agora nós vamos analisar dias, que é a principal, com qualquer outra. Vamos trabalhar aqui com operários. Vou perguntar, quanto mais dias, foi porque trabalhou com mais operário ou menos operário, né? Quanto mais dias, é porque foi com menos operários, perfeito? Quanto mais dias, menos operário. Ou quanto mais operários, sai o serviço em menos dias. Opa, quando um aumenta, a outra diminui. Inversamente proporcionais, perfeito? A seta vem ao contrário também, perfeito? Então, se a seta dias está para cima, operários para baixo, ao contrário ela vem, né? Agora, dias com metro quadrado. Metro quadrado é o tamanho do apartamento, tá certo? Vou comparar dias com metro quadrado. E pergunto, quanto mais dias, sai mais metro quadrado ou menos metro quadrado, né? Quanto mais dias, é mais metros quadrados, né? Ou quanto mais metros quadrados, demora mais dias, porque quando um aumenta, o outro também aumenta, diretamente proporcionais, né? Então, se é diretamente proporcional, dias e metro quadrado, a seta no mesmo sentido, né? Então, a seta aqui é para cima, é igual que nem, né? Igual que nem, igualzinho. Agora vamos analisar dias com andares. Estou variando as grandezas, a ordem, porque não tem ordem. Qualquer jeito vai dar certo. Então, dias com andares. Quanto mais dias, sai mais andares ou menos andares, né? Quanto mais dias, mais andares. Ou, para fazer mais andares, precisa de mais dias ou menos dias? Quanto mais andares, é mais dias. Então é só ir perguntando quanto mais, a gente vai obtendo a resposta, né? Portanto, dias e andares diretamente proporcionais. Então vamos fazer a seta também no mesmo sentido, né? Dias é para cima, andares para cima também, igual que nem, né? Tá faltando um apartamento por andar. Então vamos comparar agora apartamento por andar com dias, né? Vamos perguntar ao contrário aqui, ó. Quanto mais apartamento por andar, é mais dias, né? Ou quanto mais dias, sai mais apartamento por andar, né? Quanto mais dias se trabalha, mais se produz. Portanto, mais e mais diretamente proporcionais, né? São iguais, porque aumentou uma, aumentou a outra. Portanto, a seta também de apartamento por andar
ao mesmo sentido, né? Igualzinho. Portanto, está tudo flechado. Flechou tudo, agora posso dar o fecha, né? Vamos fazer o cálculo final. Como que faz isso? Muito simples, né? Eu vou pegar o X, colocar aqui, né? Pego o X e ponho aqui e vou colocar na frente todas as demais informações. Então, antes de colocar os valores, nós vamos fazer uma recapitular tudo o que foi falado aqui. Toda vez que eu tiver uma regra de 3, então, para poder fazer, né? Primeira coisa é interpretar as grandezas. Eu interpreto as grandezas e coloco lado a lado, uma ao lado da outra. Então, a primeira coisa foi interpretar e colocar os nomes lá em cima. Então, interpreto as grandezas colocando lado a lado, e embaixo de cada uma é que entra o seu dado, né? Cada uma tem o seu dado aqui que nós estamos colocando. Interpreto as grandezas colocando lado a lado, e embaixo de cada uma é que entra o seu dado. Foi o que nós fizemos. Uma flechada no X para poder começar. Flechei ali, uma flechada no X para poder começar. Quanto mais é o que eu pergunto, né? Para outra poder flechar. Então fui perguntando quanto mais. Tá certo? Se ela for diretamente, a flecha, né, é igual que nem, né? E quando é inversamente, ao contrário, ela vem. Perfeito? Vou perguntando uma por uma, do começo até o final, comparando sempre com a do X, porque ela é a principal. Deu uma frase legal aí, né? Interpreto as grandezas colocando lado a lado, embaixo de cada uma é que entra o seu dado. Uma flechada no X para poder começar. Quanto mais é o que eu pergunto para outra poder flechar. Se ela for diretamente, a flecha é igual que nem. Mas se for inversamente, ao contrário, ela vem. E vou perguntando uma por uma do começo até o final, comparando com a do X, porque ela é a principal. E agora que terminamos, está tudo flechado, basta a gente calcular, né? Eu vou pego o X e ponho aqui, igualando ao seu dado. Pego o X e ponho aqui, igualando ao seu dado. O que é o seu dado do X? O X está no dias, o dado relacionado a ele é o 500, né? Então, ponho aqui o 500, pego o X e ponho aqui, igualando ao seu dado. Multiplico pelas pontas. Então vou procurar todas as pontas de flecha, tá ok? Sai procurando aqui, ó. 3, tá na 3 vezes 6 vezes 4 vezes 60 vezes 50, né? Vezes, aqui foi, vezes 10. Todas as pontas de flecha. Então pego o X e ponho aqui, igualando ao seu dado. Multiplico pelas pontas e divido pelos rabos. Vou pegar os rabos da flecha agora e pegar os números deles, né? Aqui eu tenho 7 vezes 5 vezes 2 vezes 80 vezes 100 vezes, já foi, 8. Pronto, é só fazer essa conta, né? Aí eu vou pegar X, o número está dado nele, vezes as pontas dividido pelos rabos. Vamos ver quanto vai dar esse negócio aí. Aí pegamos a calculadora e vamos fazer a continha aí, né? 500 vezes 3 dá 1.500, vezes 6, vezes 4, vezes 60, vezes 50, vezes 10, né? Isso aí vai dar 0,80, 0,00000, né? Então, tudo isso aqui, 1 bilhão e 80 bilhões, né? Dividido. Agora vamos pegar os números de baixo, né? Vamos catar a calculadora e 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70, 70 vezes 80, vezes 100 e vezes 8. Isso aí vai dar 4.480 mil. Então ficou essa divisão para poder fazer. Ou seja, X é igual... Vamos fazer a continha da divisão lá. Vamos pegar todo esse número grandão aí e fazer a divisão, né? 0,80 0,80
vezes 3, 480 dividido. Deu, x deu 241,07 e mais um punhado de casas após a vírgula aí. Então tá aí calculado o valor do x. Perfeito? Bom, eu tenho que dar a resposta. A pergunta foi quantos dias, né? Então, isso aqui eu tenho que dizer o que é, perfeito? No caso, dias. Tá aqui a resposta do tempo que vai levar para poder fazer, né, esses 3 prédios com essa quantidade de andares. Legal? Olha só, ficou fechado aqui agora a brincadeira. Interpreto as grandezas colocando lado a lado, embaixo de cada uma é que entra o seu dado. Uma flecha dando X para poder começar, quanto mais é o que eu pergunto para a outra poder flechar. Se for diretamente a flecha é igual que nem, mas se for inversamente, ao contrário, ela vem. Vou perguntando uma por uma do começo até o final, comparando com a do X, porque ela é a principal, né? E como o X está como está tudo já flechado, né? Eu vou para finalmente aqui. Eu pego o X e ponho aqui, igualando ao seu dado, multiplico pelas pontas e divido pelos rabos. Perfeito? E não posso esquecer no final de trazer o nome da grandeza aqui na frente. Então ficou até uma musiquinha aí que eu coloquei essa letra aí no Menino da Porteira, né? Que ficou toda vez que eu calcular a regra de 3, né? Vamos fazer a musiquinha em cima da melodia, tá ok? Então fica assim. Toda vez que eu for fazer uma regra de 3, seja simples ou composta, tanto faz ou tanto fez, interpreto as grandezas colocando lado a lado, embaixo de cada uma é que entra o seu dado. Uma flecha dá no X para poder começar, quanto mais é o que eu pergunto para outra poder flechar. Se ela for diretamente a flechar é igual que nem, mas se for inversamente, ao contrário ela vem. Vou perguntando uma por uma do começo até o final, comparando com a do X, porque ela é a principal. Como tudo tá flechado, basta agora calcular. Vou pegar os seus valores e o X eu vou achar. Pego o X e ponho aqui, igualando ao seu dado. Multiplico pelas pontas e divido pelos rabos. Como o X está calculado, veja agora o que é que eu faço. Ponho o nome da grandeza e vou sair para o abraço. Ei, valeu! Tá aí a nossa regra de 3 composta. Espero que tenha gostado e qualquer dúvida, chama a gente que nós vamos tirar a sua dúvida, beleza? Um abraço, galera!